Boa tarde, aqui é a professora Cláudia, sejam bem-vindos, né? Conforme eu falei para vocês, estou fazendo a correção da página 18 até a página 20 do livro de língua portuguesa. Eu gostaria de pedir para vocês, por favor, que não comentassem no oral, ok, já fiz, feita a lição, isso, aquilo, porque o mural ele é feito para esclarecer dúvidas que porventura vocês tenham, né? Então, também outra coisa, não há necessidade de fotografar caderno e nem mandar anexo, porque eu peço a atividade do começo da aula e vou corrigir no fim da aula a partir das 4h30, 5 horas, até as 6h20, que termina a nossa aula. Hoje, nós vamos estudar fábula em prosa, né? O que vem a ser fábula em prosa? Prosa é a maneira que o narrador de uma história ele se expressa por meio do texto de acordo com as suas próprias ideias, né? Sem ter um rigor de rima, de ritmo, de número de palavras, como vai acontecer nos versos, né? Então, nós estamos vendo, por exemplo, a prosa é o jeito que a gente costuma falar, né? E depois a gente traz um pouquinho para o texto, né? Então, deixa eu só limpar aqui, senão vão ficar os riscos. Assim, num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me dê um pouco de trigo. Eu estou com uma fome danada e acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os seus princípios, né? Os princípios, o que são os princípios? Coisas das quais a gente acha que são corretas para a gente. E depois perguntaram, mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar a comida para o inverno? Para falar a verdade, eu não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Moral da história. O que é a história? O que é a moral da história? O que é a história quis nos dizer, né? Os preguiçosos colhem o que merecem. Bom, deixa eu descer aqui um pouquinho. Vamos ver aqui um pouquinho sobre essa história. Olha, vocês estão vendo esse número aqui do lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, prestem atenção. Esses são os números, né, de parágrafos que nós temos nesta história. O que é o parágrafo? O parágrafo é o início de um trecho de um outro assunto. Começa com letra maiúscula, correto? Começa com letra maiúscula e ele introduz um novo assunto, uma nova ideia, ó. Ó, mesmo que haja esses travessões aqui. Deixa eu limpar para vocês verem. Ó, esses travessões, que indicam esses travessões? Aqui, no caso, que alguma dos personagens estão falando. Tá? Então, nós temos 6 parágrafos aqui. 6 parágrafos. E esses aqui são os travessões, que nos vão, né, dar início à fala das personagens. Tá? Essa aqui é uma fábula. O que vem a ser a fábula? A fábula de Esopo. A fábula de Esopo foi um autor que escreveu... só temos uma breve ilustração de uma estátua dele. Alguns relatos. Era um escravo grego, contador de histórias, que viveu por volta do ano 4 a.C. Não há uma data exata sobre o seu nascimento. E morte também não temos nada. Então, vamos completar aqui. Deixa eu pegar a caneta aqui. Compreendendo o texto. Qual foi a sua primeira impressão ao ler o texto? Isso aqui é uma resposta individual. Se gostou, se não gostou, achou legal. Aqui.
escreva em cada coluna o que é solicitado sobre os elementos dessa fábula. A fábula é quando é uma história de ficção, né? Ela não realmente não existiu, não é real, né? E elas dão vozes aos animais, trazendo uma moral, né? O que ela quis nos ensinar com a história contada. Então, em relação ao tempo, num belo dia de inverno, nós temos essa marcação de tempo, foi no inverno. No lugar, provavelmente no campo, onde vivia a cigarra e as formigas. As personagens, a cigarra e as formigas. Tá? Então, marcador de tempo, de lugar e de personagens. Tá? Vamos reler a fábula com os colegas, né, agora comigo, né, observando no texto. Quem fala é o narrador. Alguém está contando essa história para nós. Tá? Alguém está contando essa história para nós. De repente, desculpe, a fala do narrador, quem está contando a história. A fala de cada personagem, quem vai participar, aqui no caso, a cigarra e a formiga, as formiguinhas. Vamos copiar um trecho de fala do narrador, uma possibilidade, tá? De repente, é escrito separado, a pessoa gosta de escrever com 2 R's a palavra de repente aparece uma cigarra, respondeu a cigarra. Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Outra fala do narrador poderia ser também. Ó, lá em cima. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Também, aqui também eu tenho uma fala do narrador. Ele está contando, depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados, de repente aparece uma cigarra. Aí ela vai começar a falar, com a marcação do travessão. Copie um trecho da fala de um dos personagens, uma possibilidade, tá? Para falar a verdade, não tive tempo, a cigarra falou. Aí a formiga respondeu, bom, por que eu sei? Por causa desse travessão aqui. Bom, se você passou o verão cantando, agora que tal o inverno dançando? Etc. Poderia ser também. E poderia ser também essa daqui. Por favor, uma fala da cigarra pedindo, chorando lá para as formigas. Me dê um pouquinho de trigo, ou, mas por quê? Enfim, aí vocês vão escolher, né, as falas das personagens. Tá? Moral da história, o que a história quis nos ensinar. Explique qual era o grande trabalho das formigas. Elas secavam os grãos de trigo que tinham ficado molhados depois daquela chuvarada, daquela chuva forte, chuvarada. O que a cigarra pediu às formigas? Pediu um pouquinho de comida, estava com fome, claro, não tinha cantado, né? Vamos reler esta frase aqui. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra o princípio delas. Então, o que era o princípio? Elas achavam errado isso. Tá? Uma sugestão, coisa que não costumava fazer. Por exemplo, eu acho errado jogar lixo no chão, isso é contra os meus princípios. Tá? Aqui, 7. Releia o trecho a seguir. Depois leia o quadro abaixo e circule as palavras que indicam o sentimento das formigas. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Então, aqui nós temos desprezo, zombaria, que é zombrar, rir de alguém, né? Na linguagem de vocês é tirar sarro, ironia, falar uma coisa querendo dizer outra, é uma ironia, e deboche, né? Fazer uma piada, ridicularizar a pessoa, tá? Moral, os preguiçosos colhem o que merece. Poderia ser outro tipo de moral, né? A gente colhe o que planta, enfim.
A moral tem a intenção de ensinar alguma coisa para quem lê a fábula. Eu tinha comentado com vocês sobre isso. Né? Como vocês estão individualmente, vocês podem conversar aí com as pessoas da família de vocês sobre o que essa moral da fábula da cigarra e a formiga nos quis ensinar. Tá? Então, a gente encerra hoje a atividade da página 18 à página 20 do livro de língua portuguesa. E lembrando, né, não há necessidade de vocês tirarem foto e anexar nada. Eu vou fazer sempre assim, eu vou deixar a lição no começo do dia e vou corrigir até às 6h20, tá? Até amanhã e um beijão para vocês, tá? Uma boa noite, né? Que já é noite agora.